Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube no mercado da bola. Santos corre contra o tempo para fechar com os reforços, porém, os clubes estão pedindo garantias bancárias. Nós vamos falar tudo sobre isso. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, você dá o like, que ajuda no engajamento do canal. E também você tem a opção de hypar o vídeo, que é necessário e importante. Ok? Então vamos, sextou falar de Santos aí, né? Com o Peixe buscando reforços, porque a janela está se fechando, né? Dia 2 termina o prazo para inscrição de atletas. Então o Santos corre contra o tempo para poder reforçar o time, dar mais opções para o Vojvoda, principalmente os zagueiros, né? Que ele pede, e também, quem sabe, o volante. Mas as negociações, o Santos tentou avançar nesse momento com duas, porém tem um entrave aí nessas negociações. Ambas são iguais, são mesma coisa, o entrave. Seria o que, Samuel? Não é que o Santos, assim, não é que, digamos assim, que não tenha o dinheiro, porque o Santos tem agora, vai ter o dinheiro da venda do Luca Meirelles. Então vai entrar uma bela grana pro Santos. Ah, mas não vai investir tudo no futebol, tem que pagar salário, etc. A gente sabe. Mas uma parte vai ser separada para ajudar nas contratações para o Vojvoda. Então o Santos tenta a contratações de reforço na última hora. E o Santos tentando a contratação então do dois jogadores, um zagueiro e também um volante, já que um zagueiro do Leão do México, o Frias, já está contratado. Agora o Santos tentou, gente, a contratação, né? Busca o reforço do meio-campista do Independiente da Argentina, tá? Esse jogador trata-se do Loyola, volante, que o Santos tenta a contratação dele, tá? O Santos está tentando negociar pelo volante chileno Felipe Loyola, 24 anos, mas enfrenta a resistência do Independiente da Argentina, que é o time dele. O clube argentino recebeu bem a oferta do Santos de 6 milhões de dólares. É uma baita uma proposta, 6 milhões de dólares por um volante, né? Cerca de 32 milhões de reais por 70% dos direitos do jogador. Então o Santos, a proposta é 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais por 70% dos direitos do Felipe Loyola. Mas, internamente, a desconfiança de que o Santos não teria condições de cumprir os pagamentos. A informação da recusa já foi noticiada inicialmente pelo jornalista Germán Garcia Grova, que é muito bom também em termos de bastidores do futebol sul-americano. A diretoria santista acredita que a boa relação construída após o empréstimo gratuito do Rodrigo Fernandes para o Independente, cedido no início da temporada, poderia facilitar um novo acordo. No entanto, o episódio não pesou a favor do clube brasileiro. Pelo contrário, a imagem do Santos no mercado argentino foi desgastada por recentes transfer bans e ameaças de punições da FIFA, o que tem levado outras equipes do país vizinho a recusar propostas vindas do Santos Futebol Clube. Mesmo reconhecendo que o valor apresentado é interessante, então o Independente ele diz que a proposta é boa, é interessante, sinaliza internamente entre eles lá que dificilmente avançará na negociação sem as garantias concretas de que o pagamento será honrado. A desconfiança está diretamente ligada ao histórico recente, então, de dificuldades financeiras do Santos em transações internacionais. Tá? Diante desse cenário, o Santos não descarta apresentar novas formas de garantias para convencer os argentinos e corre contra o tempo para fechar a contratação. A janela de transferência se encerra então no dia 2 de setembro, como eu disse, certo? Loyola também vive pressão fora de campo após briga entre torcedores do Independente e da Universidade Católica de Chile no estádio Libertadores de América, que resultou em mortes de chilenos. Por parte da torcida, né, de seu país, passou a cobrar que o volante deixe o clube argentino, já que ele é capitão da seleção nacional. O episódio aumentou o desgaste da relação e pode pesar na saída. Então, o que pesa ao Santos também é esse problema, né? Que ele está sendo pressionado pela torcida, o Felipe Loyola. Então, isso também ajuda o Santos na negociação, mas o que está pegando mesmo é a garantia bancária, tá? Se o Santos não conseguir dar essas garantias ao Independiente e também ao outro clube que a gente vai falar aqui que pertence ao Racing e o outro jogador, não vai conseguir as contratações.
Porque qual é as garantias, Samuel, que eles querem? A garantia é que o Santos vai ter o dinheiro para pagar. A Globo faz muito isso com os clubes, né? Dá uma garantia, por exemplo, ó, a Globo apresenta ao clube, por exemplo, no caso o Independente, ó, o Santos tem tanto de pay-per-view para receber, o Santos tem tanto para receber do Globoplay, tanto para receber de algum outro jogo que vai passar em um canal da Globo, Sport TV, etc. Então a Globo, ela dá as garantias aos clubes, né? Para que eles possam apresentar. Mas não sei se o Santos conseguiria com a Globo agora, né? Ou uma outra garantia. Então, fica complicado aí a situação do Santos. O time até tem, digamos assim, o dinheiro, né? Porque vendeu, como eu falei, o Luca Meirelles para poder colocar uma parte, né? Etc. A proposta é boa, o Independente já disse que 6 milhões de dólares é excelente, mas o Santos não tem essas garantias. E aí por isso que a contratação, por enquanto, não avançou entre o Independente e o Santos Futebol Clube pelo Felipe Loyola. É um cara que viria para ser titular absoluto, titular de seleção, joga no Independente. Então, Independente que afinal eu tô com a camisa do Boca aqui, porque o Independente não é maior que o Boca, tá? Porque o Independente é um clube que provoca muito o Santos Futebol Clube, né? Fala lá que é o rei da Libertadores, né? Rei de Copas, tem, não sei, trocentas Libertadores, né? E eles provocam que o Santos tem 3 e eles têm 7, se eu não me engano. Tá, mas o Independente pode ter uma a mais que o Boca, no caso, mas não é maior que o Boca. Então eu não gosto do Independente. Sou sincero a falar, certo? Então, mas isso é um assunto à parte. Mas voltando aqui, então, o Independente da Argentina, por ter o Santos emprestado o Rodrigo Fernandes, achou que ia ser fácil, mas não é. Se não tiver as garantias bancárias, não vai sair o negócio, tá? Em relação ao zagueiro, também é a mesma coisa. O zagueiro, gente, que praticamente o Santos tem 85% da negociação fechada com o zagueiro, o de César, entendeu? Que é o Marco de César, de 23 anos, que pertence ao Racing, que é o rival do Independente, é os dois maiores de Avejaneda, né? Independente e o Racing. E o Marco de César tem 23 anos, de acordo com a apuração dos meios de comunicações que vêm de sul-americanas. Nessa sexta-feira, o Santos está tentando melhorar as conversas com o clube argentino Racing. Estão consideradas pela imprensa argentina em 85% fechada pelo de César, para que ele, o defensor que disputou os Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, se transfira para o Santos. Isso, no entanto, não é pouco com o intuito de se resguardar financeiramente o Racing. Segue irredutível em relação às condições de pagamento por parte do Santos. Olha, a mesma coisa. O clube argentino exige que o Peixe apresente garantias, que irá honrar o compromisso. Isso, porém, não foi feito pelo Santos até agora, no momento da negociação, certo? A proposta do Santos para comprar o de César, que também é outro zagueiraço, vem para ser titular, né? De 5 milhões de dólares, 27,2 milhões na cotação atual, só que em 3 parcelas. O Racing não quer as parcelas, praticamente está querendo à vista. E aí o Santos não tem as garantias, então, de que vai honrar esse compromisso, certo? O Racing não aceitou o parcelamento por enquanto. A situação que é favorável ao Santos, pois ainda com base naquilo que obteve o mercado de informações, o Cagliari da Itália também manifestou interesse em adquirir o Marco de César e entrou na jogada. O Cagliari é o time da Itália, né? Então, o de César, ele também, a porcentagem dele é de 70%, que o Santos quer comprar o passe dele, entendeu? O Santos ficaria com 70% de César pelos valores que o Peixe ofereceu até agora, né? Mas, cara, se o Santos não conseguir essas garantias bancárias, vai ficar difícil para contratar os dois, hein? Tomara que dê certo, que o Santos consiga aí as garantias que tanto o Racing quanto o Independente estão exigindo do Santos, para que o Santos possa anunciar 2 ótimos jogadores. Um é titular do Racing, outro é titular do Independente. São times que estão sempre na Libertadores, times, né, que dão trabalho no futebol argentino, e 2 dos maiores clubes argentinos, né, considerado pela imprensa argentina lá, entre os maiores, junto com o River e o Boca, né, e também o São Lourenço, são os maiores da Argentina. Então, vamos aguardar para ver se o Santos consegue essas garantias bancárias para tentar contratar o Marco de César, né? E também o Felipe Loyola, volante Loyola do Independente, e o zagueiro de César,
do Racing de Avejaneda, beleza? Se gostar do vídeo, dá like. A gente volta com muito mais aqui de Santos no canal. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. E eu fui!